A senadora Gleisi Hoffmann, e já tratei desse assunto aqui, gravou um vídeo dirigido aos países árabes falando sobre a situação do Lula, né? Dizendo que o Lula é um preso político e tal, e que o golpe no Brasil continua, e que o golpe começou com impeachment e agora prossegue no governo Temer. É uma quantidade formidável de bobagem. Raramente se viu tanta besteira reunida num vídeo só. Agora, e claro, ao fazê-lo, ela abre o flanco para a exploração política do que ela fez. Nós vivemos a era da fake news, nós vivemos a era das notícias falsas, nós vivemos a era... o cara chega, ele pega qualquer fala, vai na internet, edita, faz um vídeo, recria o que está lá, né? Então já me chegaram versões, então tem a fala, a imagem da Gleisi, aí tem um árabe falando em cima e aí a tradução embaixo. Tem de tudo, desde a suposta voz árabe dizendo que o Brasil era governado por um ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que roubou o povo brasileiro, legenda, né? Tal, na legenda. Evidentemente, a pessoa que está lá não está falando isso. Até uma outra que é convocando uma guerra santa, digamos assim, e os terroristas para atacarem o Brasil. E aí se criou a versão de que a Gleisi Hoffmann, na fala dela, está convocando terroristas a atacar o Brasil. Evidentemente, isso não está lá, né? A Gleisi pode ser sonsa, pode fazer besteira, pode falar bobagem, agora isso não está lá. E sabe o que é ruim? Isso não ajuda em nada o processo político. Isso não ajuda em absolutamente nada, né? Porque isso cria uma radicalização nos setores mais ligados a redes sociais e já entre aqueles que não gostam do petismo, mas isso não tem nada a ver com o conjunto da população. Só investe na divisão. Só investe no extremismo, só investe na estupidez. Outra coisa, a mentira, essencialmente, serve a quem? A mentira serve, em regra, aos safados. De qualquer lado. As mentiras contadas pelo petismo servem aos safados, e as mentiras contadas pelo antipetismo servem aos safados. É simples. Qual é o problema dessas pessoas de conviver com a verdade? A verdade já não é dramática o bastante? A verdade já não nos incomoda o bastante? A verdade já não nos constrange o bastante? Já não estamos caminhando para uma situação, e caminhando não, nós estamos hoje numa situação eleitoral absolutamente indefinida e a depender do resultado, o país pode ou não pode ir para o buraco? A resposta é pode. Pode. Hã? Então, vamos parar com isso. Vamos parar com essa besteira. Hã? Já basta o que ela falou. O que ela falou já é grave o bastante, mas não é grave porque ela convocou os países árabes a atacar o Brasil. Aliás, ia atacar como? Algum ataque aéreo? Ah, não, os terroristas. Que terrorista? Do que é que você está falando? O que eu lamento é a Gleisi ter denunciado a existência de presos políticos no Brasil, que não há, o Lula não é um preso político, há países que, insisto, exceção feita a Tunísia, disse isso, escrevi isso aqui, estão com os porões lotados de presos políticos. Até eu brinquei que agora só falta ela pedir mandar um vídeo para a Coreia do Norte, outro para Cuba, outro para a Venezuela. Não é? Então uma denúncia completamente sem fundamento, né, a dela, por mais que eu tenha críticas e tenho aos montes ao processo que levou Lula à prisão, né, e todo mundo conhece, agora efetivamente ela não convocou os países árabes a atacar o Brasil. Hã? Ah, tá falando isso para proteger o PT? Não, vai ver o vídeo, caramba. Eu acho muito impressionante hoje que as pessoas não vejam as coisas. E não é que elas não estejam ao alcance, estão ao alcance, mas preferem a versão ao fato.
o fato já é ruim o bastante. O fato já é negativo o bastante. Então não precisa ter essa onda toda em cima. Hã? Que ela, inclusive, acabou dando um tiro no pé. Augustão, como sempre, que ela que ela deu um tiro no pé, deu. Que ela acabou prejudicando o próprio Lula, é evidente. Né? Aliás, o PT, eu escrevi isso no texto que eu escrevi sobre a Glaze, né? Eu me irritava com o petismo, com a capacidade que o petismo tinha, André Coutinho e Vólio Bene, de ler a realidade política. Eles eram muito espertos. Como eles faziam o que eu não queria, né? Como eles no poder são o oposto e fazem o oposto daquilo que eu quero, que eu entendo ser o correto para o país, como eles tinham uma capacidade de leitura política, com essa capacidade de leitura política eles faziam coisas que acabavam dando certo para eles e que eu achava eram ruins para o país. Agora, eles perderam essa capacidade de leitura, porque é preciso estar muito alheio à realidade, é preciso estar no mundo das nuvens, é preciso não estar entendendo nada para gravar um vídeo daquele e achar que isso vai ter algum efeito positivo para o PT. Qual o efeito positivo? O que a Glaze acha que os países árabes podem fazer pelo Brasil? Por exemplo, romper com o Brasil? Romper as relações comerciais com o Brasil? Ainda que isso no limite acontecesse, será que seria um grande golpe que o país sofreria? Não estou dizendo que deva. A quem ela está falando? Aos governantes árabes, aos ditadores árabes ou ao povo árabe? Povo árabe que vive sob censura e sob ditadura? E que não pode se manifestar? Aliás, nem a população do Catar, que é onde fica a emissora Al Jazeera. Hã? Al Jazeera, diga-se, em cuja conversa eu nunca caí, pegue o meu blog. Porque a Al Jazeera foi a grande responsável, uma das grandes responsáveis, pela chamada Primavera Árabe. Se bem se lembra, a dita Primavera Árabe, que não era primavera coisa nenhuma, era inverno, começou no Egito, né? E o Obama, com aquela firmeza de gelatina que ele tinha, em 15 dias derrubou Mubarak, né? Para botar coisa muito pior no poder, porque acabou sendo, e depois voltou até golpe de Estado, enfim. A Primavera Árabe era um movimento organizado pela Irmandade Muçulmana, portanto não tinha nada de liberal, nada de democrático, ao contrário. Eu apontei isso desde o começo, tomei porrada pra caramba, porque dizia, finalmente os árabes querem democracia. Eu disse, bom, para alguém querer democracia, precisa de democratas. Onde é que eles estão? E eu via, na verdade, eram radicais e extremistas. E eu via países árabes abrindo as portas para a Al-Qaeda, por exemplo. Decorrência direta da Primavera Árabe é o poder que assumiu o Estado Islâmico, o ISIS. Ora em declínio, mas ainda fazendo grandes estragos. E a Al Jazeera começou a espalhar aquilo pelo mundo árabe na linha assim, vamos derrubar os ditadores. Poucos se deram conta de que o que se queria, na verdade, era derrubar as chamadas ditaduras pró-Ocidente, para botar radicais islâmicos no poder. Né? Porque o chefão do Catar, ele só posa de liberal. De liberal não tem nada, é uma ditadura. Né? Então, que sentido faz o vídeo dela? Nada, nenhum. Uma estupidez. Uma estupidez no conteúdo, uma estupidez no propósito, uma estupidez para os objetivos do próprio PT, uma estupidez para a defesa do próprio Lula. Tudo isso é verdade. Mente ao fazer, ao ligar o Lula ao governo Temer, dizendo assim, o governo Temer é um desdobramento de uma perseguição que começou com a deposição da Dilma. Até porque o governo Temer é vítima da mesma força que prendeu o Lula. Ou não é? Ou não houve duas tentativas de golpe lideradas pelo Rodrigo Janot? E agora está se tentando uma terceira?
Agora, não é verdade. Não é verdade. É mentira. Fake news. Que Gleisi convocou os países árabes a atacar o Brasil. Isso, além de tudo, incentiva preconceito aqui no país. Além de tudo. Porque não adianta, há embutido aí um conceito de fundo, o seu Coutinho, o seu Vólio Bene, de que todo árabe é terrorista. Ou não? À medida que eu convoco os países árabes, eu estou convocando necessariamente os terroristas. Mas todo mundo nos países árabes é terrorista? Ou é uma minoria? Extrema minoria. Aliás, extrema minoria entre os muçulmanos. Então vamos devagar. Vamos devagar. Não caia na conversa. Faça o seguinte, vá ver o vídeo. Está no meu blog, está em todo lugar. Vá ver o vídeo, ouça direito o que ela disse. Fique conhecendo em detalhes um rol, um besterol, como raramente se viu. E como, assim, a Gleisi, de algum modo, superou a própria Gleisi ali. E olha que não é fácil, né? Alguém superar a Gleisi, nem Gleisi, né? Mas não fez aquilo que se está atribuindo a ela, né? E que está deixando todo mundo inflamado. Tá certo? Acabei de fazer um editorial que não estava previsto, né? Então, é isso. O meu recado para você não caia na conversa de gente que está querendo a sua adesão para faturar politicamente ou para ganhar dinheiro. Hashtag...